Olá, hoje iremos falar sobre a contribuição de Michel Foucault e a invenção da sociedade disciplinar. Michel Foucault foi um autor importante para a nossa análise da violência porque, durante a segunda metade do século XX, ele teve a capacidade de renovar a nossa concepção sobre a noção de poder. Segundo Michel Foucault, poder não é simplesmente aquele poder relacionado à vida política, o poder da soberania, o poder de um representante eleito. Para ele, o poder, a ideia de poder, significa que o poder está presente em toda e qualquer relação na vida cotidiana e na vida social. O poder, ele não só limita as relações sociais, mas ele também amplia essas relações sociais na medida em que todos os indivíduos engajados em relações na vida cotidiana se relacionam, vivem as suas vidas a partir de uma relação que é necessariamente conflituosa e está investida em relações de poder. A partir da contribuição do Michel Foucault, nós tivemos uma releitura da nossa tradição e a contribuição dele pode ser encontrada na nossa análise sobre o direito, sobre a sociologia, sobre áreas e disciplinas específicas como a criminologia, a psicologia criminal, análise sobre a prisão, análise sobre as instituições que têm como característica principal o controle e a exclusão dos indivíduos. Nesse sentido, uma relação importante que Foucault trabalha é a noção de poder e saber. Segundo Foucault, as relações de poder, que têm evidentemente origem histórica mais profunda, ela é diferente um pouco da relação que nós encontramos na política. Na política, a relação de poder ela é dada no sentido vertical, na relação entre o soberano e os súditos. É uma relação que é baseada na ideia de dominação e de mando. Aquilo que o soberano decide, aquilo que ele determina ser feito, os súditos, evidentemente, terão que obedecer. Na concepção que Foucault apresenta da relação de poder, o poder ele é horizontal, ele está inserido no contexto das relações entre as pessoas. Então, de uma certa forma, quando nós pensamos na relação entre um pai e um filho, ou uma relação entre um religioso e a pessoa de uma religião, que acredita numa religião, um crente, ou quando nós pensamos na relação entre, por exemplo, um médico e um paciente, ou a relação entre um psiquiatra e um paciente, nós, em geral, achamos que essas relações não são relações violentas. Em parte, isso se dá porque essas relações elas são legitimadas pelas pessoas que tendem a obedecer. A relação do pai e do filho ela é legitimada pelo fato de que o filho deve obediência ao pai, porque o pai, além de ser pai, ele tem experiência, ele pode dar conselhos, ele pode interferir positivamente na relação, na vida do seu próprio filho. O mesmo se dá em relação à medicina. Quando o médico decide que determinado paciente tem que fazer um tratamento ou tomar uma medicação, nós não consideramos essa relação como sendo uma relação violenta. O Foucault está querendo dizer que o poder, nesse sentido horizontal, o poder que está relacionado diretamente à nossa vida cotidiana, passa por um processo de legitimação a partir do qual as pessoas tendem a obedecer porque acreditam na legitimidade e acreditam na validade daquele mando e daquela relação de poder. Em parte porque essa relação ela é baseada na ideia de saber e de conhecimento. Quem detém saber, quem conhece, pode interferir na vida do outro, porque, em parte, este conhecimento ele é positivo, ele interfere positivamente na vida de uma outra pessoa. O Foucault está tentando mostrar para nós, diferentemente de uma tradição longa da ciência política, que mostra o poder como uma coisa exterior à sociedade, como algo que precisa ser controlado, como algo que provém de uma relação desigual entre soberano e súdito. Ao contrário disso, o Foucault está querendo mostrar que
as relações de poder, elas não são necessariamente violentas, porque elas são baseadas, sim, no princípio do conhecimento e da reciprocidade. Na verdade, toda relação de poder envolve necessariamente indivíduos livres. E o poder só se realiza na medida em que os indivíduos aceitam o mando como sendo legítimo e como sendo adequado. Nesse sentido, a relação violenta ela é diferente. Para Foucault, a relação violenta ela só pode ser considerada desta forma na medida em que ela está relacionando dois indivíduos diferentes. A relação violenta é uma relação que estabelece um contato entre pessoas que têm status jurídico diferenciado. É o caso, por exemplo, da relação entre um senhor e um escravo. Na relação entre senhor e escravo, essa relação ela é necessariamente violenta, porque o escravo ele é considerado diferente do senhor, ele tem um estatuto jurídico diferente, ele tem um estatuto jurídico que não é baseado na noção de liberdade. Foucault, portanto, expande a noção de poder. O poder não é aquilo que limita, não é aquilo que violenta, não é aquilo que delimita, não é aquilo que reprime e comprime as pessoas a partir de uma relação de dominação. O poder implica uma relação positiva. Todas as relações sociais nas nossas sociedades modernas passam necessariamente por relações de poder. Nesse sentido, e a partir de uma análise histórica, o Foucault vai encontrar a transformação da noção de poder de uma sociedade, por exemplo, pré-moderna para uma sociedade moderna, a partir da noção de poder disciplinar, ou seja, de uma relação de poder que se constitui a partir das relações dentro das instituições que controlam os indivíduos e, nesse sentido, nós vamos ter a emergência de o que ele vai chamar de uma sociedade disciplinar. Na passagem seguinte, no texto seguinte, nós vamos poder verificar perfeitamente a síntese que Foucault faz destas ideias. O medo assombrou a segunda metade do século XVII. O espaço escuro, o anteparo de escuridão que impede a total visibilidade das coisas, das pessoas, das verdades. Dissolver os fragmentos de noite que se opõem à luz. Fazer com que não haja mais espaço escuro na sociedade. Demolir essas câmaras escuras onde se fomentam o arbitrário político, os caprichos da monarquia, as superstições religiosas, os complôs dos tiranos e dos padres, as ilusões da ignorância, as epidemias. Os castelos, os hospitais, os cemitérios, as prisões, os conventos, muito antes da Revolução, suscitaram uma desconfiança ou um ódio que implicaram na sua supervalorização. A nova ordem política e moral não se pode instaurar sem sua eliminação. Como nós pudemos observar, então, do ponto de vista histórico, o poder, que antes ele era relacionado à ideia de obscuridade, de limitação e de violência, na leitura do Foucault, o poder ele passa a ter um caráter positivo, uma ideia de uma relação que penetra profundamente no tecido social, levando nessas relações sociais conhecimento, novas informações, uma perspectiva diferenciada, a ideia de que nós não devemos ser tão resistentes à noção de poder, considerar o poder, na verdade, como algo que é positivo, que é necessário e que é parte das nossas relações sociais. A seguir, na ideia de poder, disciplina e biopoder, o Foucault vai mostrar, a partir de uma análise histórica bastante detalhada, bastante meticulosa, principalmente presente na sua obra principal, que é chamada Vigiar e Punir, que o poder nas sociedades modernas ele ganha duas características. Uma característica é a ideia de um poder disciplinar, que é um poder baseado em regras estritas, em mecanismos a partir dos quais se define o comportamento dos indivíduos. As disciplinas, segundo Foucault, emergem dentro do contexto histórico
nas instituições do final do século XVII e começo do século XVIII. Essas instituições elas passam por transformações no final do século XVIII e começo do século XIX, e a partir dessas instituições, novas relações de poder se disseminam no contexto da sociedade como um todo. A ideia da disciplina está muito presente, por exemplo, nas instituições prisionais, nas escolas, nas fábricas, nos exércitos e mesmo nas igrejas. A ideia básica é que os indivíduos precisam ser vigiados, precisam ser controlados e precisam obedecer a regras estritas de comportamento. O poder disciplinar, segundo Foucault, é um poder individualizante. A característica fundamental do poder disciplinar é a ideia de que todo o comportamento pode ser observado, pode ser checado, pode ser comparado. Um instrumento básico do poder disciplinar, que emerge dentro das instituições analisadas pelo Foucault, principalmente a prisão, é o prontuário. No prontuário, todos os comportamentos individuais ficam registrados. Afora o poder disciplinar, Foucault vai fazer uma análise também de uma noção que é muito cara à análise dele, chamada de biopoder. A ideia do biopoder é um poder que é investido sobre as pessoas viventes, sobre os seres, sobre o comportamento das pessoas. É uma nova teoria de Estado que emerge ao longo da história, que vai reforçar não a ideia de que o soberano tem que exercer o seu poder a partir da morte do súdito ou da ameaça da morte, mas, ao contrário, o soberano vai exercer o seu poder a partir da sua capacidade de estimular uma vida de trabalho, uma vida de produção no seio dos seus próprios súditos. E é claro que o Foucault está denominando aí o biopoder como aquele poder específico das democracias ocidentais. Os discursos verdadeiros trazem consigo efeitos específicos de poder, segundo o Foucault. Vamos pensar um pouco nisso. O poder soberano tradicional, ele é um poder baseado na noção de direito, na noção de limitação de comportamento, na noção de limitação de atitudes. O poder disciplinar é um poder que indica caminhos, ele permite a relação, ele não é necessariamente limitador. O Foucault está introduzindo uma noção de poder nova e nós precisamos conceber e garantir esta relação diferenciada que o Foucault está tentando apresentar para nós nesse momento. Na verdade, a própria noção de punição, que é cara para a afirmação do poder real, por exemplo, na passagem da monarquia para a democracia, a passagem de uma relação de poder vertical para uma relação de poder disciplinar que é horizontal, o Foucault observa uma punição generalizada ocorrendo no contexto da Europa do século XVIII para o século XIX. A ideia de uma punição generalizada quer dizer, basicamente, que todas as instituições que existem naquele contexto, elas executam um poder disciplinar e introduzem esse poder disciplinar fundo nas relações sociais. O poder de punir, que era um papel específico do direito, do juiz enquanto representante do poder soberano, passa a se disseminar em todo o corpo social a partir de práticas e técnicas disciplinares. Foucault, nesse sentido, afirma que no final do século XVIII, começo do século XIX, encontramos 3 maneiras específicas de organizar o poder de punir nas sociedades europeias. A primeira maneira é aquela ligada ao velho direito monárquico e aos suplícios, na qual a punição é um ato de soberania, é um ato violento. A segunda maneira está ligada ao projeto dos juristas reformadores do período do Iluminismo, em que a ideia de contrato visa os indivíduos como sujeitos de direitos e não marca mais os corpos, mas faz circular sinais e representações sociais. A terceira maneira, finalmente,
é a prisão, com suas técnicas de coerção dos indivíduos, com suas práticas disciplinares, como veremos a seguir. A questão desta passagem de um poder violento, de um poder da soberania, de um poder que se exerce sobre o corpo na forma da violência sobre o condenado, para um poder sutil, um poder disciplinar, que se generaliza no contexto social inteiro, vai dar ao Foucault a oportunidade de discutir o papel desta instituição problemática chamada penitenciária e o papel da prisão, ou seja, da restrição de liberdade dentro destas instituições. Daí a importância de discutir o lugar das disciplinas neste contexto. As disciplinas, como já foi notado antes, elas são um verdadeiro mecanismo de poder, o mecanismo de poder essencial na modernidade. As disciplinas são baseadas num poder muito meticuloso, em técnicas, em processos que abordam os indivíduos na sua vida cotidiana, que circunscrevem os indivíduos, que prescrevem a eles ações muito precisas. Na vida da modernidade, segundo o Foucault, nossas relações de poder são mediadas pelos mecanismos disciplinares. Um pouco na mesma direção das reflexões sobre Norbert Elias, nós estamos diante de um poder que, ao invés de ser um poder violento, um poder que limita, que reprime, este é um poder que indica caminhos, que permite os indivíduos se desenvolverem enquanto indivíduos, desde que se submetam a essas técnicas mínimas, a essas verdadeiras micropolíticas das relações sociais, segundo o Foucault. As disciplinas, elas nascem num contexto histórico muito preciso, no momento específico em que as prisões, principalmente a pena de prisão, assume um papel fundamental nos mecanismos punitivos da sociedade moderna. Só é possível imaginar a generalização das punições e o sentido da disciplina e o papel das prisões no contexto das sociedades modernas a partir da perspectiva de um poder disciplinar. Até a virada do século XVIII para o século XIX, a noção de punição ela tinha um outro sentido. Punir era fazer sofrer, punir era limitar a liberdade, punir era retirar algo de alguém. A partir da disciplina, punir significava simplesmente restringir liberdade, mas não apenas manter o indivíduo encarcerado sem fazer nada no ócio. O poder disciplinar emerge com a ideia de que o indivíduo ele tem que ficar encarcerado, mas é preciso aplicar a ele um conjunto de atividades, uma prescrição de papéis e de comportamentos, dentre os quais o trabalho ganhou uma importância absolutamente extraordinária. No texto a seguir, Foucault resume um pouco estas mesmas ideias. O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam. Lentamente, no decorrer da época clássica, são construídos esses observatórios da multiplicidade humana para os quais a história das ciências guardou tão poucos elogios. Ao lado da grande tecnologia dos óculos, das lentes, dos feixes luminosos, unida à fundação da física e da cosmologia novas, houve as pequenas técnicas das vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, dos olhares que devem ver sem serem vistos. Uma arte obscura da luz e do visível preparou em surdina um saber novo sobre o homem, através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo. Como nós podemos observar, o poder disciplinar e a disciplina dentro das prisões envolve um mecanismo sutil de controle, um mecanismo a partir do qual o indivíduo ele é observado cotidianamente nas mais
sutis, nas mais mínimas atividades que ele desenvolve no seu dia a dia, principalmente num contexto de observação dentro de uma instituição penal ou de uma instituição disciplinar. Nesse sentido, disciplina e micropenalidades retoma a ideia de que em todo mecanismo disciplinar existe não só um sistema de observação, de vigilância, mas também um sistema mínimo, micro, de punição. Nas instituições disciplinares e na característica da própria sociedade disciplinar, os mecanismos de punição não são mais os mecanismos ditados pelo direito e pelos juízes, mas as punições ou as micropunições são administradas, geridas pelos funcionários da disciplina. Quem são os funcionários da disciplina? Os funcionários da disciplina são os funcionários que atuam num contexto social mais amplo, mas também dentro das próprias instituições. Nas prisões, boa parte do tempo da administração é dedicado à administração de pequenas punições, no sentido dos desvios de comportamento dos indivíduos, mas não é só na prisão que isso acontece. Nas escolas, no exército, na fábrica, mesmo em casa, os indivíduos são o tempo todo colocados diante de pequenas faltas e pequenas punições. Esta é uma característica importante das sociedades disciplinares, segundo o Foucault, e isso aponta para a noção de que a sociedade disciplinar é uma sociedade que tem uma preocupação em criar condições para que os indivíduos se desenvolvam a partir de mecanismos de observação, de exigências que não são necessariamente violentas, que não são necessariamente repressivas. No texto a seguir, esta noção de uma sociedade disciplinar, que envolve o controle, fica também bem colocada. Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo. Atrasos, ausências, interrupções de tarefas, da atividade, desatenção, negligência, falta de zelo, da maneira de ser, grosseria, desobediência, dos discursos, tagarelice, insolência, do corpo, atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira, da sexualidade, imodéstia, indecência. Ao mesmo tempo é utilizada a título de punição toda uma série de processos sutis que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar, levando ao extremo que tudo possa servir para punir a mínima coisa, que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível punidora. Como podemos observar, então, o poder disciplinar ele é um poder meticuloso, ele é um poder que envolve uma observação constante, mas esta observação ela não é uma observação que limita o indivíduo, muito pelo contrário, o poder disciplinar, a partir das suas técnicas de observação, a partir das técnicas de exame, a partir do prontuário, a partir de um sistema de observação constante, estimula o comportamento adequado, a aceitação das regras e a normalização do comportamento dos indivíduos. Numa parte importante da obra do Foucault, ele analisa o projeto de um autor chamado Jeremy Bentham, estudando o panoptismo. Bentham foi um autor no começo do século XIX que apresentou um projeto que foi considerado revolucionário, que era um projeto de um novo sistema prisional a partir do qual os indivíduos poderiam ser observados cotidianamente. No texto a seguir, o Foucault sintetiza a importância do Bentham e do panóptico para pensarmos a questão
do poder nas sociedades disciplinares. Daí o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação. Que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício. Que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce. Enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são portadores. Como nós podemos observar, o panóptico é um projeto para uma prisão. Mas o Foucault observa nesse projeto para uma prisão um projeto para toda uma sociedade. A ideia básica do panóptico é um sistema de observação geral da sociedade, é um sistema de observação a partir do qual um olhar numa posição privilegiada, por exemplo, um observatório, observa cotidianamente as relações que se dão em volta. O panóptico, na sua forma original, segundo o Bentham, ele é uma arquitetura circular com um observatório no centro e, a partir desse observatório, os indivíduos que ficam nos prédios, na construção circular no entorno, passam a ser observados cotidianamente em todas as suas atividades. O próprio limite entre público e privado desaparece na noção de panóptico, um poder que observa tudo, que não deixa nada escapar, nem nos mínimos detalhes. O indivíduo, ele é submetido a uma máquina de controle, a uma máquina de observação. No panóptico, muito antes das câmeras de vigilância, já pressupõe uma mudança do olhar, uma mudança da visibilidade como uma das características das sociedades modernas. Nas sociedades antigas, a característica básica das relações sociais era a opacidade, era a obscuridade. Na maior parte das vezes, ninguém sabia o que as pessoas estavam fazendo no cotidiano. Ninguém sabia o que as pessoas estavam fazendo, ou como que elas se vestiam, como que elas se comportavam, se elas obedeciam ou não às regras, ao mando do soberano. No caso do panóptico, a partir deste projeto arquitetural do Bentham, as pessoas passam a ser observadas e são inseridas num contexto maior de observação impressionante. Na verdade, o próprio Foucault diz que as pessoas elas não precisam necessariamente ser observadas 24 horas por dia. Elas precisam saber ou imaginar que estão sendo observadas. O olhar do panóptico é o olho que tudo vê, mas é um olho que vê sem ser visto. Se nós compararmos com os dias de hoje, nós estamos diante da câmera, mas não sabemos exatamente se a câmera está ligada. Por isso que o poder disciplinar, ele não é um poder repressivo, ele é um poder sutil, é um poder suave, é um micropoder que se estabelece nas relações a partir de um campo de visibilidade maior, a partir do qual os próprios indivíduos começam a observar uns aos outros. Foucault tem uma metáfora interessante a respeito do panóptico, que é, na sociedade disciplinar, o poder, ele é como se fosse a imagem invertida do espetáculo. Nas sociedades monárquicas, as pessoas estão na plateia e quem tem que ser observado é o rei que está no palco, na parte principal da observação. O rei é o objeto de todos os olhares. Nas sociedades disciplinares, há uma inversão do espetáculo. O rei é que observa as pessoas. O rei tem uma posição privilegiada, é o olho que tudo enxerga, que tudo vê, e a partir desta mudança é que nós temos a disseminação da disciplina
e a disseminação dos mecanismos disciplinares que acompanham a própria disciplina. Na leitura dramática a seguir, reforçamos a ideia do panóptico e da disseminação das disciplinas nas sociedades modernas. O princípio é, na periferia, uma construção em anel. No centro, uma torre. Esta possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Estas celas têm duas janelas, uma abrindo-se para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido ao efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o princípio da masmorra. A luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro, que no fundo protegia. Como nós pudemos observar, então, é um novo princípio de observação, é uma nova visibilidade, é uma introdução de luz nas relações sociais, que esta luz estava ausente nos processos sociais e políticos do período anterior, que o Foucault, evidentemente, também analisa. Na famosa jaula transparente e circular, com sua torre alta, potente e sábia, será talvez o caso para Bentham de projetar uma instituição disciplinar perfeita, mas também importa mostrar como se pode destrancar as disciplinas e fazê-las funcionar de maneira difusa, múltipla, polivalente no corpo social inteiro. Essas disciplinas que a era clássica elaborara em locais precisos e relativamente fechados, casernas, colégios, grandes oficinas, e cuja utilização global só fora imaginada na escala limitada e provisória de uma cidade em estado de peste. Bentham sonha fazer delas uma rede de dispositivos que estaria em toda parte e sempre alertas, percorrendo a sociedade sem lacuna nem interrupção. O arranjo panóptico dá a fórmula dessa generalização. Ele programa ao nível de um mecanismo elementar e facilmente transferível o funcionamento de base de uma sociedade toda atravessada e penetrada por mecanismos disciplinares. Muito bem, então, como nós pudemos observar, nesta sociedade disciplinar que Foucault está analisando, nós não só devemos olhar as relações sociais, mas também devemos observar a configuração arquitetural das cidades, das instituições, porque, na verdade, o que Foucault está dizendo é que essa técnica do olhar sem ser olhado, desta nova visibilidade, é um ponto importante das sociedades disciplinares contemporâneas, a ideia mesma de que é a partir de uma relação de vigilância, de observação, que este poder disciplinar vai passar para o contexto social mais amplo. A disseminação da disciplina, portanto, segundo Foucault, ela vai se sustentar a partir da ideia de um contínuo carcerário. A palavra parece difícil de ser compreendida, mas o que o Foucault está querendo dizer que a disseminação das disciplinas, afora este novo dispositivo de observação e de vigilância, vai se basear, vai estar estruturada em termos de uma rede de instituições disciplinares, ou seja, instituições que, a partir da passagem do século XVIII para o século XIX, vão desempenhar um papel de dar suporte a vários mecanismos disciplinares que estão cada vez mais penetrando profundamente as relações sociais e várias outras instituições desta mesma sociedade. A rede disciplinar, ela articula as instituições isoladas, um hospício, uma prisão, uma escola, um orfanato, um hospital, a partir de um sistema de vigilância e um sistema de informação. As instituições disciplinares também são instituições de conhecimento.
A partir do que se observa dentro das instituições, as pessoas podem conhecer mais as outras pessoas, o que elas fazem, como que elas se relacionam e assim por diante. O Foucault vai dar um papel importante neste mecanismo disciplinar disseminado na própria instituição que nós conhecemos hoje como polícia. A polícia, e com ela os tribunais, vai estabelecer uma relação entre esta rede de instituições e o que vai ser interessante na análise do Foucault, como ele vai nos mostrar, que uma instituição específica, como é o caso, por exemplo, da prisão, vai obter informações sobre os indivíduos que estão encarcerados em outras instituições, na própria polícia, no próprio judiciário. É uma máquina de controle social, é uma máquina de estímulo da disciplina, é uma máquina de produção do conhecimento. Todas as instituições desta sociedade vão produzir informações sobre os indivíduos. Em análises históricas muito precisas, o Foucault vai mostrar como o poder disciplinar busca as informações sobre os indivíduos desde a infância mais tenra e torna essas informações disponíveis para as outras instituições que formam esta verdadeira rede disciplinar, essa rede de controle social. É nesta rede de controle social que se baseia um dos aspectos mais importantes das sociedades modernas, segundo o Foucault, que é uma sociedade que, não obstante não ter aberto mão do poder de punir, cada vez mais lança a mão de um poder de vigiar, de controlar, de observar o comportamento cotidiano dos indivíduos. Chegando às considerações finais sobre essa obra do Foucault, chamada Vigiar e Punir, o que o Foucault está mostrando que o poder disciplinar, principalmente a partir dessa ideia de uma disseminação da disciplina e de uma rede disciplinar, a partir de um contínuo carcerário, vai criar uma sociedade da vigilância, da observação meticulosa do comportamento. Cada comportamento, cada indivíduo, cada grupo social vai se submeter, de uma certa forma, a mecanismos de vigilância e de controle. O Foucault lembra, no entanto, que esses mecanismos, eles agem de maneira diferenciada segundo esses mesmos grupos, indivíduos, no sentido de que alguns indivíduos vão se submeter mais fortemente ou vão ser submetidos mais fortemente a mecanismos de controle disciplinar. No caso, por exemplo, dos delinquentes, dos loucos, das mulheres, das crianças, Foucault diz, esses indivíduos vão ser mais fortemente controlados ou normalizados. O que Foucault está querendo dizer é que as instituições disciplinares, não obstante terem a pretensão de atingir a sociedade como um todo, elas ganham um grau de especificidade maior na medida em que interferem sobre o comportamento daqueles indivíduos e grupos que resistem, de uma certa forma, aos controles disciplinares. Daí toda uma preocupação de determinadas instituições de lidar especificamente com certos grupos sociais que são vistos, evidentemente, como uma ameaça à própria sociedade, à própria noção de norma disciplinar. Quem mais resiste à disciplina, mais é submetido a mecanismos disciplinares. Quem resiste mais à prisão é mais submetido às técnicas prisionais. Quem mais resiste às instituições, mais fortemente é institucionalizado. A sociedade disciplinar, ela é uma sociedade que estabelece também um controle diferencial sobre os indivíduos que se submetem às suas técnicas. A partir daí, podemos chamar as dicas de estudo para vocês completarem esta aula.
Para aprofundar mais os estudos sobre a contribuição do Foucault à análise das sociedades disciplinares, é interessante que vocês leiam um dos livros que foi mais importantes na primeira fase da obra do Foucault, chamado História da Loucura. Este livro resume todo o processo a partir do qual, na história do Ocidente, o louco foi gradualmente sendo convertido em um indivíduo passível de ser internado em instituições asilares e instituições específicas para a detenção, o controle e, às vezes, até a cura da loucura. Uma outra obra importante do Foucault, que é muito interessante para compreendermos um pouquinho melhor essa noção de poder disciplinar e mesmo de rede de instituições disciplinares, é uma análise que ele faz no livro chamado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Foucault e seus assistentes, neste livro, analisa um caso histórico específico de um criminoso francês que cometeu estes crimes terríveis naquela época e até nos dias de hoje, e mostra como que as instituições da sociedade daquele momento, as instituições do judiciário daquele momento, as instituições disciplinares daquele momento, interferiram sobre este indivíduo, tentando compreender, analisar e controlar indivíduos com este mesmo perfil do Pierre Rivière. E, é claro, a obra máxima do Foucault, na análise das sociedades disciplinares, é Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões. Este livro é uma história das prisões, de como as prisões se tornaram as instituições fundamentais da punição nas sociedades modernas, e, nesse sentido, é um livro indispensável para quem quer compreender a obra do Michel Foucault. Bons estudos!